Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente. Mais uma vez, prazer tê-los aqui. Sejam todos bem-vindos. Sérgio, quero dizer a satisfação, mais uma vez, já pude externar isso algumas vezes, do prazer que tive de Vossa Excelência ocupar aqui e a gente trabalhar junto. E gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa de tomar a atitude de pedir a tribuna e vir aqui fazer as suas explanações. Então isso é realmente o que a gente espera. Mas vou ser repetitivo, eu já falei 2 vezes, não vi valores. É uma prestação de contas ou é uma explanação, como o senhor quer colocar, mas a gente estava aqui na expectativa e mais uma vez eu estou decepcionado. E é uma pena, porque nós precisamos realmente ser tratados diferente, e infelizmente não. E a Secretaria de Obras ainda mais interesse, porque é a Secretaria com maior recurso do nosso município, onde a destinação do orçamento é maior, é onde a gente gostaria da transparência que também fosse maior. Então é uma pena. Mas eu gostei de ver a explanação que Vossa Excelência colocou, tenho certeza que Vossa Excelência tem trabalhado, porque tenho visto, porém eu tenho algumas argumentações ou algumas contraposições a colocar. O senhor explanou aí que a obra das 3 ruas do Jardim Maria e Monte H estão em execução, não estão, só uma rua, as outras 2 nem começou, está no prazo, mas nada de começar. O senhor explanou sobre a regularização dos quebra-molas, fico preocupado porque tem uma empresa que fez os quebra-molas recentes, e esses quebra-molas estão irregulares em relação à sua estrutura e à sua faixa de pedestre pintado, que foi até falado aqui na semana passada, estão apagadas. E existe no acordo que foi feito com essa empresa uma cláusula de que seja bloqueado 30%, que seja cobrado, que seja feito alguma coisa. Gostaria que Vossa Excelência me respondesse se algo já foi feito nesse sentido. Sobre ruas, foi muito prometido e criticado de uma maneira até correta, até certo ponto, ruas sem drenagem. E lá no Céu Azul, Vossa Excelência mesmo mostrou que tem as ruas que foram feitas lá, não tem drenagem. O senhor mesmo colocou aí arruamento e pavimentação, não tem drenagem. É uma pena, porque a gente gostaria também que fosse assim. A Praça do Portinho realmente foi inaugurada, mas qualquer um pode ir lá, está inacabado. Reboco caindo, calçada ao redor não feita adequadamente, paisagismo nenhum. Então a gente está vendo, mas a gente precisa ter mais cuidado com algumas coisas. E eu fico também preocupado, porque quando se fala em paralisação, eu rodei o município todo hoje. Pode ser uma coincidência, mas eu já fui outras vezes. A curva lá no final da praia, aquela asfalto foi feito junto com a época do quebra-molas, já caiu, nada se fez, nada se movimentou. A Praça do Tamarindo está parada, a Praça do Lago Azul está parada. Inclusive, segundo informações do prefeito, tem uma troca do piso lá, tem que replanilhar, não sei qual é o motivo exato. A Praça do Céu Azul está parada. A Beira Rio, como Vossa Excelência colocou, é um problema do governo, medições que não foram feitas. A gente vê realmente, mas precisa ter um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de critério. Sabe por que eu falo isso, Sérgio? Porque eu compreendo que deve ser difícil, porque já participei de uma gestão de secretaria. Mas é mais difícil ainda quando os vereadores fazem vários questionamentos à Secretaria de Obras e nenhum são respondidos. O doutor Gustavo já está sendo enjoado já, né? Talvez por falar sempre a mesma coisa, mas é uma coisa que a gente gostaria de ver mudando. Eu gostaria de usar esse microfone em favor de elogios, de mudança. Só que a gente vê que as coisas estão... Falta mais pessoas, que o senhor talvez seja sozinho, para poder tomar cuidado dessas obras que estão acontecendo e fazer com que elas tenham um desenvolvimento melhor. 85% concordo com o senhor, mas ele podia querer 100%, e eu sei que o senhor quer, eu sei que o senhor quer, só que está tudo parado. Se eu estiver equivocado, me corrija, mas eu fui e não vi servidor trabalhando, então está parado. Qual é a justificativa de todas essas obras estarem paradas? Por que está parado? Quando o senhor falou 14 milhões, é um valor alto. Então, não está apertado. 14 milhões é muito dinheiro. Diga-se de passagem, não foi o que nós aprovamos aqui. Mas, como existe um gatilho dentro da lei aprovada de que o prefeito pode remanejar valores, a Câmara nem ficou sabendo. Chegou-se aos 14 milhões, a Câmara nem sabe como, porque nenhum documento veio até nós. Então, isso nos deixa um pouco preocupados.
Você falou e eu concordo e vou te elogiar. Nós temos que trabalhar para o povo, temos que trabalhar para a cidade, mas também temos que fiscalizar para que o que o povo receba seja o melhor realmente para ele. E eu fico em dúvida se realmente está sendo o melhor para ele. Porque algumas coisas precisam ser realmente exigidas que sejam refeitas ou que sejam feitas da melhor maneira possível. Senão a gente vai olhar para trás, ou lá na frente vai olhar para trás e vai fazer as mesmas críticas sempre. E eu lembro muito bem de muitas críticas que eu concordo com muitas delas, feitas no passado, de coisas que continuam no presente. Coisas que continuam da mesma forma. E a gente precisa alterar alguma coisa. E quando eu esperava, Vossa Excelência está sempre aqui conosco, eu realmente esperava que Vossa Excelência fosse trazer valorzinhos de cada obra. Ah, Gustavo, mas pergunta, eu pergunto, não responde. Desculpa, não responde. A gente fica muito preocupado. Então, para finalizar os meus 5 minutos que tenho direito de falar, eu gostaria apenas que Vossa Excelência ou o senhor deixasse claro por que essas obras todas têm essas dificuldades. O que está acontecendo? É pagamento, é medição, é erro, onde? E aí, para que a gente não tenha problema, eu falo isso porque eu fui um crítico aqui e falei na época, a Rua do Céu Azul foi feita, caiu tudo, por falta de drenagem, porque a chuva não deu conta. Hoje ela não tem drenagem de novo, e aí? E se acontecer, quem vai pagar por isso? E a Praça do Portinho, e as ruas que não começaram, e as outras coisas todas que eu falei? O que está acontecendo nesses pontos aí? Obrigado mais uma vez pela atenção, espero ser respondido por Vossa Excelência. A Praça do Portinho não foi inaugurada, foi inaugurada por posto de saúde, não é isso? Posto de saúde. Você não falou aí, cara. Não, foi um erro, né? Pode errar também, né? Mas foi inaugurada por posto de saúde, então peço desculpa ao vereador. A Praça Saudável do Céu Azul não tem dinheiro do município, é dinheiro estadual também. A Praça do Tamarindo é dinheiro estadual. As obras do município, com recurso próprio, essas, nenhuma delas estão paradas. Todas elas estão trabalhando. Eu tenho os valores aqui, eu só olhei os valores, porque ia demorar muito. Variante pré-moldados. Aquisição de pré-moldados tipo Pravis e meio-fios. Valor da ata de registro de preço número 0114. R$3.429.800. Já usados. 3.429.800. Já usamos R$750.937,21. Temos um saldo de R$2.678.862,79. Limpeza urbana e alugadores públicos, R$1.324,67. Valor de prazo até dia 31/12/14. Nós estamos aí, tem a média mensal mais ou menos, de 68 mil na invernada. No verão sobe para 180, 160, 150. Agir Construções, empresa especializada em serviços de topografia com levantamento de plano altimétrico e cadastral de várias áreas do município. O contrato, R$118.180. Em agosto foi paga uma parcela de R$23.655,16. Vou falar tudo, vou pular uma ou outra só. Escolhe uma empresa aí. Não precisa escolher não, secretário. A minha crítica... Não, você vem falar. Te agradeço por ter fazendo isso, só que a minha crítica é que o município não presta conta e não manda os balancetes para essa Câmara, por isso a gente não sabe. É só o senhor mandar o documento para nós, que rapidamente eu vou identificar tudo isso, mas agradeço a disponibilidade do senhor talento aí, parabenizo o senhor por estar fazendo isso. Mas encaminhe isso para nós, como de direito, que a Câmara receba bimestralmente todo o seu balancete analítico do que a Secretaria do senhor gastou. É uma crítica só nesse sentido. Tenho certeza que Vossa Excelência deve ter
mecanismos de nos fornecer, mas infelizmente não é fornecido, talvez não seja culpa do senhor, e reconheço que o senhor quer fazer o bem e está fazendo os valores, porém, quero que a gente receba isso no documento. E sobre o que o senhor falou em relação ao município, às obras do Estado, toda vez que recebemos recurso federal ou estadual, quem fiscaliza é o município, quem tem que dar conta é o município. Se a obra parou, o município tem que ir lá em cima ver por que parou. Então, realmente, é recurso do Estado ou federal, mas quem faz isso é o município. Não vamos tornar isso um debate, né? Vamos tornar um debate. O que eu quero falar é o seguinte: um projeto tem medições, um projeto do governo federal. Quem vem fazer medição é o dinheiro da Caixa Econômica Federal. E se tiver alguma coisinha que não seja de acordo, aquilo impede mesmo e dificulta. Se tiver uma planilha errada, uma vírgula, um centavo, um distorcimento de alinhamento, isso é seríssimo. Na minha casa, eu mando fazer a parede, e se eu não gostar, eu mando desmanchar e faz outra. Obra federal, obra estadual, obra municipal é diferente, porque é dinheiro público, é dinheiro do povo. E a minha secretaria, junto com o prefeito municipal, em toda esta casa de lei, nós temos maior seriedade com o dinheiro público e com a nossa vida pública. Eu não entrei na prefeitura, na secretaria de obra, para brincar, e nem para lesar indivíduo algum, e muito menos o município. Concordo, vereador, com sua preocupação e te agradeço, mas eu quero deixar claro para o povo: sou um homem de linha, um homem honesto e honrado. E o que for necessário fazer para colocar nosso município nos trilhos, eu vou fazer. Estou no sangue do município, sou filho de Piuma, sou dessa terra e respeito o chão de piso. Obrigado. Serginho, muito obrigado pelas suas palavras, mas gostaria também de dizer para o público que em momento nenhum coloquei a idoneidade do senhor em questão. Não foi isso que eu disse. Talvez tenha sido mal interpretado, mas o município tem as suas responsabilidades. Então eu só acho que como secretário, responsabilidade maior do senhor, mas em momento nenhum fiz nenhuma acusação em relação à idoneidade do senhor. Próximo.